Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Mind the Headphone e no último vídeo aqui do canal eu fiz meio que um panorama de todos os in-ears planar magnéticos que já passaram por aqui e também falei sobre alguns que ainda não tinham passado. Se você tiver visto até o final o vídeo, e caso você não tenha visto, dá uma olhada aqui em cima, você viu que eu quis deixar um fone para fora do comparativo para fazer uma avaliação dedicada. É este cara aqui, o 7 Hz Soundnotes Dioco. A história é a seguinte. A 7 Hz, e se você acompanha o canal você deve saber disso, é uma marca que surgiu praticamente do nada com o Timeless, um fone planar magnético considerado por muitos revolucionário. Muita gente enxerga o Timeless como o primeiro in-ear planar com tuning e tecnicalidades excelentes. Foi o primeiro planar que eu acho que assim realmente fez muito sucesso, tá? In-ear planar. É um fone que eu amo, eu acho ele bom demais. O problema disso é que um sucesso como esse não é fácil de repetir, principalmente quando você está falando de uma marca pequena. E quem veio depois na linha da marca, o Eternal, foi um fone que não foi muito bem recebido. Primeiro porque ele é um intra-auricular dinâmico, não planar, mas que custa mais do que o Timeless e para muita gente não é tão bom quanto, inclusive para mim. Tá? É um fone que eu nem fiz um review completo, botei só no multi-review porque eu não curti tanto. E agora o Dioco é justamente o segundo lançamento da 7 Hz, que agora tem um negócio de Soundnotes no nome, que eu não sei o que é, pós-Timeless. E a grande notícia é que ele foi feito em colaboração com o grande avaliador Chronicle. Para mim, isso é uma notícia muito boa, porque eu gosto muito da abordagem de tuning dele. Né? Praticamente todos os fones que eu já testei que foram tunados pelo Chronicle são fones dos quais eu gosto bastante. Enquanto o Eternal é um fone mais caro, né, que está acima do Timeless, o Dioco está abaixo. É um fone bem mais barato, ele custa menos da metade do preço do Timeless, $99, e isso faz com que ele seja hoje o in-ear planar magnético mais barato à venda. O Dioco foi enviado pela Linsou, tá, que tem aparentemente é revendedor oficial, tá, desse fone. Eu vou deixar o link na descrição caso você se interesse e hoje eu vou falar para vocês o que eu achei dele. Mas vamos lá. A experiência de unboxing do Dioco é bem interessante pelo seguinte. A caixa em si, ela é muito simples, tá? Ela é bonitinha, mas é tipo... Ela, sei lá, é só de papel cartão. Não é nada demais, tá? Não é tão caprichada, não. Só que quando a gente abre a caixa, a gente entende. Parece que parte do custo que seria destinado à caixa foi colocado na case. Olha essa case, gente. Olha isso. Deixa eu abrir para vocês verem. Olha só. Cara, impressionante. Assim, você tem aqui o espaço para enrolar o cabo, aí aqui a posição para os fones, tudo acolchoado, assim, com esses tipo, pelinhos. É uma case bonita, luxuosa, bem acabada. Assim, obviamente, você até pode reclamar que ela é grande demais, tá? Eu não discordo disso, mas, na boa, isso aqui é case de fone de menos de $100? Surreal. Assim, eu nunca vi um fone desse preço com uma case que chegasse perto disso aqui. Mas, bom... Fora case, você não tem muita coisa. As ponteiras são muito simples, são essas aqui. São ponteiras, cara, bem normaisinhas mesmo, sabe? Bem nada demais. Acho que vem com o fone já são mais interessantes, são essas aqui que parecem uma Shelastec ou a Spring Tips da Moondrop. Só que assim, você nem tem outras opções de tamanho dessa daqui. Então assim, se a que vem no fone não couber em você, já era. Você vai ter que usar aquelas padrões básicas ali ou então comprar ponteiras à parte. E fora as ponteiras, você não tem nada, tá? Só o manual mesmo. Você não tem adaptador, não tem ferramenta para limpeza, nada. Mas tudo bem, eu acho que compensa, tá? Principalmente por causa da case. O fone em si é esse aqui. Ele tem um design que eu achei bem interessante porque ele parece um Timeless modernizado e misturado com o Eternal. Ele tem a cor, é preta, né? Ao contrário do azul escuro, que é o Timeless, ou o vermelho do Eternal, mas eu acho que ele parece mais com o Timeless, só que ele tem essa peça translúcida aqui, assim como o Eternal. E é bem interessante porque, tipo, dependendo do ângulo, ela pode parecer só, tipo, transparente mesmo, ou ter essa tonalidade, assim, esse brilho mais roxo, meio azulado. Eu achei bem interessante. Ele tem um formato mais ovalado que os outros dois. E parece mais moderno também. Ele ainda é grandinho, tá? Mas o acabamento é muito bom, todo em metal. E eu, sinceramente, gostei bastante do resultado. Eu acho que é um fone bem bonito. Em termos de conforto e encaixe, pra mim o Dioco foi ótimo, mas eu acho que é o tipo do fone que vai trazer problemas para algumas pessoas. Não é meu caso, mas o Timeless também não é. Eu não tenho nenhum problema com o Timeless, só que muita gente reclama dele. Então eu acho que aqui isso tem o potencial de ser uma questão para algumas pessoas.
O cabo é removível, agora com um conector 2 pinos, ao invés de um conector MMCX, como no Timeless. E é um cabo, cara, que eu gostei bastante, tá? Ele é super robusto, assim, é bem legal, ele parece bastante o cabo do Shure S12. Então, fisicamente, é um fone que eu achei bem legal, tá? Principalmente por conta dessa case fantástica. E no som? Antes de começar, seguinte, o lançamento do Dioco sofreu uma pequena turbulência. Por quê? As primeiras 150 unidades estavam com um filtro incorreto, que não atenuava frequências nos médios até os agudos como deveria. Então era um fone que estava mais gritante, né? Não estava com um tuning incorreto, essas primeiras unidades. O problema foi identificado bem rapidamente, tá? E o que a Linsou e a 7Hertz fizeram foi enviar para os compradores dessas 150 unidades tanto o filtro correto, quanto as ferramentas necessárias para você fazer a troca e as instruções para o procedimento, que é um procedimento simples. Claro, teve uma galera que chiou pra caramba, colocou a culpa no Crinacle, né? Aquela coisa de sempre. E aquilo, assim, pra mim é o tipo da situação que infelizmente pode acontecer com qualquer produto, né, que tenha produção em massa. E o que importa é justamente que eles agiram rápido, identificaram o problema e conseguiram resolver para essas primeiras pessoas, tá? Esses primeiros 150 clientes. Então, para todos os efeitos, isso já foi resolvido. E se você resolver comprar o Dioco hoje, né, eu acho que depois desse review tem grande chance de você querer, pode ficar tranquilo, porque ele vai vir certinho, vai vir como deveria, como é esse daqui, tá? Mas vamos lá. Como um produto tunado pelo Crinacle, eu não espero nada menos do que um tuning primoroso. E é exatamente isso que a gente tem aqui. Se esse fosse um vídeo de mega unboxing, eu certamente daria nota de 5 de 5 de cara para esse fone, porque é um daqueles casos onde rola uma identificação imediata com a sonoridade que ele entrega. Realmente assim, é muito agradável de primeira. É um fone extremamente natural, musical e envolvente. Mas vamos por partes, começando como sempre pelos graves. Aqui é o seguinte. Eu acho que de todas as colaborações do Crinacle que eu já ouvi, e eu ouvi quase todas, o Dioco é o fone que tem os graves mais equilibrados. Quem acompanha o trabalho dele sabe que ele é uma pessoa que curte graves mais levantados, tá? E você ainda tem isso aqui, mas em menor proporção do que num Blessing 2 Dusk, que num ZX Pro, num Yumi Midnight e principalmente, e obviamente, do que num Phil Eclipse, tá? Isso faz com que a resposta do Dioco seja um pouco mais voltada para o equilíbrio do que o normal do tuning do Crinacle. Mas ele ainda tem os graves bem presentes, tá? Com aquele shelf bem executado e mais jogado para os subgraves. São graves que têm boa autoridade, ótima extensão e uma definição bem legal também. A minha única crítica é que eu acho que eles não têm tanto impacto quanto eu gostaria. Você não tem muita fisicalidade nos graves, aquela sensação meio tipo daquele soco, entendeu? O que não necessariamente tem a ver com a quantidade de graves, mas assim como o impacto mesmo, entendeu? Eles são graves que podem ser meio, tipo, maciões, assim, entendeu? Ele é um pouquinho mais brando, um pouquinho mais suave, sabe? Isso, assim, me divide um pouco, porque por um lado eu acho que essa resposta mais equilibrada nos graves pode ser muito interessante, mas por outro lado eu acho que falta um pouquinho daquele impacto, daquela porrada mais nessa região, entendeu? Que traz realmente, tipo, substância para os graves. Agora, nos médios, o Dioco brilha, mas brilha mesmo. O tuning da região média é simplesmente fantástico nesse fone. O que acontece é o seguinte. Se você tiver visto o meu vídeo de anteontem, você viu o quanto eu falei bem do Shure S12 e do Timeless. Mas um ponto onde o Timpion Max e principalmente o Rapid Go Hook X trazem uma personalidade um pouquinho diferente, que em vários momentos eu acabo preferindo, é justamente na região média. Por que isso acontece? Em resumo, tanto o Timeless quanto o S12 são fones que têm um pouco mais de força na região da presença, mais alta, com um pina gain um pouco mais agressivo ali na casa dos 3 kHz. Tanto o Tim quanto o Rapid Go são fones menos intensos nessa região, assim, a consequência disso é que os médios acabam ficando meio que mais calorosos e intimistas, porque você nota mais a região do corpo dos médios. O Dioco é exatamente assim, tem essa mesma característica, mas é ainda melhor executado para os meus ouvidos. Entre todos esses fones, ele é o que tem, para mim, o melhor tuning da região média. Ele não tem aquela sensação de ser meio oco, como o Tim, e o fato dele ter graves mais comedidos faz com que ele seja menos intenso do que o Hook X, entendeu? Então ele acaba sendo como se fosse, tipo,
o melhor dos dois mundos nessa região, entendeu? Ele tem meio que a proximidade do Rapid Go Hook X, mas um pouco da leveza e da naturalidade e da abertura do Timeless e do S12, entendeu? E no final das contas, para mim, essa é uma visão fantástica da região média. É muito natural, muito bem resolvido e, de novo, entre todos esses fones planar magnéticos chineses, na região média, eu diria que o Dioco agora é o meu favorito. Por outro lado, isso faz com que ele perca parte da sensação de arejamento e abertura do 7 Hz e do LED Shure, porque você tem justamente mais corpo. E a apresentação em geral também acaba ficando mais intimista e um pouquinho mais fechada, entendeu? Então, assim, resumindo, né? Nos graves eu prefiro o S12 e o Timeless, mas nos médios eu prefiro o Dioco. E nos agudos? Aqui, cara, a situação fica complicadinha. A questão é, quem me acompanha sabe que eu considero o S12 e o Timeless fones absurdamente próximos e a maior diferença para mim está justamente nos agudos, porque para os meus ouvidos o S12 é um fone um pouquinho mais agressivo e menos refinado. Ainda é muito bom, mas o 7 Hz é melhor, apesar de também ser mais caro, tá? Para mim, o Dioco tá exatamente entre um e entre outro. Entre um e entre outro não, né? Entre um e outro. Em termos de quantidade de agudos, ele está mais próximo do Timeless do que do S12, o que sinceramente me agrada muito, porque eu acho uma quantidade de agudos muito bem julgada. E como o Dioco tem mais presença nos médios, ele acaba tendo uma personalidade que é menos em V do que no 7 Hz, entendeu? Agora, em termos de qualidade dos agudos, eu acho que o Dioco supera o S12 e consegue brigar com o Timeless assim, em pé de igualdade, sabe? A extensão é muito boa, a definição também, e o Dioco consegue ser um pouquinho mais limpo, polido e refinado. Mas, por outro lado, o Timeless é um fone mais detalhado e, para os meus ouvidos, um pouco mais definido também. Ainda que ele tenha uma personalidade que é um pouquinho mais suja, um pouquinho mais texturizada. Aqui ele é um pouquinho mais polido, entendeu? Já são diferentes. Os dois são muito bons. Agora, tecnicalidades, eu acho que todos esses são comparáveis ainda, mas aqui eu ainda acho que tanto o S12 quanto o 7 Hz são um pouquinho superiores, o Timeless. Eles têm um pouquinho mais de resolução, a espacialidade também é um pouquinho mais desenvolvida e com melhor recorte também. Mas é uma diferença pequena, tá? E eu acho que o Dioco, ele se segura, assim, surpreendentemente bem diante desses outros também. Então, para concluir, gente, sim, o Dioco é um fone realmente fantástico, tá? É mais um passo adiante nessa revolução dos planares. O simples fato de eu estar comparando ele com o S12 e com o Timeless, que são fones bem mais caros, né? Em pé de igualdade sobre vários aspectos, deixa isso bastante evidente. Para recomendar ou não, a gente precisa, obviamente, olhar para onde ele está posicionado no mercado. O que tem ali perto da faixa de preço dele. Até agora, para mim, o melhor fone até os $100 era o Duno Titan S. Tá? É o meu fone favorito. Era o meu fone favorito até os $100. Era porque, na minha opinião, o Dioco claramente é um fone superior e ele é um upgrade de fones como o Duno Titan S, o Moondrop Aria e o TIN T3 Plus. A tonalidade é mais bem resolvida, as tecnicalidades são mais interessantes também. Ele realmente parece um fone de um nível acima. Mas também ele é mais caro, tá? Ele tá acima, ele custa mais ou menos R$100 a mais que um Titan S. Então, assim, se você puder investir esses R$100 a mais, o Dioco tá muito, mas muito recomendado. Eu acho que ele tá acima dos fones na casa aí dos 70. Mas e se o seu orçamento for maior? Né, o LED Shure S12 custa mais ou menos R$200 a mais que o Dioco. Qual vale mais a pena? Né? Vale a pena você pagar R$200 a mais no S12? E, cara, a resposta não é fácil, tá? Porque eu não acho necessariamente que o S12 é um upgrade tão claro assim do Dioco. Em tecnicalidades, eu até acho que o S12 é superior sim, assim como nos graves. Mas, por outro lado, como eu falei, eu prefiro os médios e prefiro os agudos do Dioco. Ele tem uma tonalidade, assim, surpreendentemente bem resolvida nessa parte do espectro. Então, assim, você vai precisar pesar os pontos e ver o que vale mais para você. Mas o que eu posso dizer é que sim, temos mais um fone fantástico que vai para minha lista de recomendações, justamente ocupando espaço acima do Duno Titan S e abaixo do Shure S12, mesmo que em som ele não esteja tão abaixo assim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.